Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos neste programa especial do 51º episódio do podcast, que tem como tema o poder público fazendo sua parte na sustentabilidade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e o G, Governança. Mas aqui nós vamos tratá-los sempre em português, o ambiental, o social e a governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Livina Kashima Costan, diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB. Muito obrigado, Livi, pela sua presença e pelas contribuições que você vai dar, tenho certeza. E o André Previato, coordenador de Mudanças Climáticas da Ciclima. Muito obrigado também, André, de você estar aqui. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los conosco e eu vou fazer aqui uma breve introdução, né, só para a gente alinhar um pouquinho o contexto. Importante a gente perceber a importância também da temática sustentabilidade hoje impactando a sociedade mundial, a sociedade brasileira. E esse impacto vem recorrentemente por conta de fatos que estão marcantes e são percebidos por essa mesma sociedade, que são as mudanças climáticas, os eventos extremos do clima, e que fornecem a cada um de nós hoje um relato mais do que necessário enquanto contribuição para o desenvolvimento do tema. E se vocês me permitem lembrar, em 2005, eu fui solicitado pelo jornal A Folha de São Paulo para escrever o primeiro artigo na página 3 sobre sustentabilidade. 2005. E a gente começa a pensar o quanto isto espelha uma tendência transformatória
especialmente climática e ambiental, tornando as empresas hoje e a sociedade meio que refém de tudo isso que está acontecendo. Por mais que a gente discute as metodologias, por mais que as organizações, especialmente as privadas, abraçaram primeiramente a causa, nessa jornada que vem lá no final da década de 80, as contribuições, as discussões no mundo, hoje a pressão se torna muito maior. E aí a gente tem que olhar para os organismos públicos. Porque enquanto a empresa, iniciativa privada, exerce determinada influência, especialmente nas suas áreas de atuação, junto aos seus stakeholders, mas é uma contribuição, vamos dizer assim, primária dentro da cadeia, a hora que você fala com o agente público ele tem um poder da transformação coletiva. Seja do ponto de vista das leis, da legislação, seja no executivo, tudo que o poder público põe a mão é transformador, e é transformador em ondas, né, muito mais expressivas do que a iniciativa privada. Portanto, a vinda de vocês hoje merece essa reflexão. No tempo, nós estamos vendo claramente o que, a curto prazo, as influências das mudanças climáticas trouxeram para a cidade de São Paulo, para a grande São Paulo, para o estado de São Paulo. Portanto, a pauta é mais do que presente nessa discussão, e a gente vai tentar não só fazer uma provocação, mas ouvir de vocês as referências que vocês têm representando os organismos públicos tão importantes que estão hoje aqui. Então, Livi, seu nome é muito próximo do meu, né? Sim. Muito legal. Se apresente ao nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e as principais atividades da Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB que você representa. Super obrigado por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom, falar brevemente assim de mim, meu histórico. Eu sou atualmente diretora ali da Gestão Corporativa e Sustentabilidade na CETESB. Eu sou, acho que, nascida em Santos, porque meu pai trabalhava na Cosipa, em Cubatão, à época, né? Então, acho que tem, assim, uma relação com a história da CETESB, Nossa. que acho que é curioso, porque quando você foi contando a história da sustentabilidade, eu vivi um pouco essa realidade lá, né? Eu acho que isso influenciou muito. A cidade mais poluída do mundo. E onde teve Cubatão, origem a CETESB, né? Exato. A história da CETESB teve muita origem lá, assim. Então, acho que hoje, para mim, é um orgulho estar trabalhando na CETESB, né? Acho que, para a minha história, acho que meu pai, engenheiro mecânico, sempre trabalhou na indústria, e eu tive toda essa relação e pude, acho que, enxergar uma nova relação da indústria com o meio ambiente, com as pessoas, né? E perceber que, de fato, isso mudou durante... Né, desde que eu conheci Cubatão até o que Cubatão se transformou, e como a CETESB teve um papel importantíssimo, o poder público teve esse papel importantíssimo nessa transformação. Então, isso é uma parte importante da minha história. E com tudo isso, eu me formei em engenharia ambiental em Sorocaba, na Unesp. Eu trabalhei, fui estagiária da CETESB, acho que foi o primeiro estágio, foi no Estado, foi no Departamento de Água e Energia Elétrica, depois eu estagiei na CETESB, trabalhei bastante em consultoria, fui especialista ambiental, servidora da Secretaria de Meio Ambiente do Estado por uns 5 anos também, por um tempo. Trabalhei bastante em consultoria com projetos de recuperação ambiental, acidentes ambientais, então... Acho que trouxe aí, desde os últimos 2 anos que eu estou ali na diretoria da CETESB, trazendo essa experiência que eu tive tanto no Estado quanto fora do Estado, né? Trabalhando um pouco do setor privado. No setor privado, isso foi bom para ter essa visão da integração do setor público e privado. Então, acho que isso é um pouco da minha história. Acho que o papel da Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, né? Quando eu ingressei, fui convidada a vir para o time da CETESB, na diretoria até então de gestão corporativa. A gente fez essa avaliação e observou que, embora a CETESB tenha uma grande atuação em sustentabilidade, a gente não tinha isso de uma forma corporativa organizada. Então, a gente criou, no ano passado, o Departamento de Sustentabilidade nessa diretoria. Legal. Então, ele é bem recente. E a gente tem estudado a sustentabilidade
na CETESB, como amadurecer, como tornar isso mais transversal, como organizar as diversas iniciativas que tem um pouco dispersas na companhia, né? O que é o entendimento da sustentabilidade para a companhia como um todo, né? E também avaliar como a CETESB fomenta a sustentabilidade no Estado, né? Faz com que esse tema cresça no Estado e tornar o Estado um Estado reconhecidamente por ter empresas e ações e cobranças maiores por sustentabilidade, né? É o que a gente espera. Muito legal. E a gente, observando sua fala, né, a gente tem isso claro, que o Estado, aí falando como um todo, isso significa os 3 níveis, né? O município, o Estado e a Federação, exerce uma influência muito grande na sociedade brasileira. Diferente de alguns outros países, mas no Brasil especialmente. Então, o Estado, em geral, é um porta-voz da transformação, né? Então, se ele não assume a causa, fica assim tudo meio que demandado. E eu vou aproveitar e abrir um pequeno parênteses. Em 2012, durante a Rio+20, eu fui homenageado por implantar um programa aqui no Brasil, que foi estudado pelo Ministério, chamado Município Sustentável. E aí vários municípios nos chamaram e a gente fez um trabalho bem bacana na cidade de Atibaia, aqui em São Paulo. E a minha maior preocupação era sensibilizar o prefeito e os órgãos da prefeitura para que assumissem a causa da sustentabilidade através do programa, para a partir daí sim, entre aspas, né, exigir ou sensibilizar os demais stakeholders locais, né, as empresas, a iniciativa privada, os cidadãos da cidade, a adotarem o programa. Então, nós temos que primeiro olhar para o umbigo. O poder público tem que fazer a sua parte para poder, a partir daí, gerar exemplaridade, né? E isso que você está falando, Livi, vai ao encontro dessa visão. A CETESB é um órgão de excelência no Brasil, reconhecido mundialmente. Então, ela tem não só o poder, mas tem o dever de ser uma empresa transformadora do ponto de vista ambiental. Parabéns, viu? Vamos conhecer mais daqui a pouco. André. Tudo bem? Meu agora companheiro de Avenida Paulista. Muito legal. Se apresente para o nosso público e fale também um pouco sobre sua trajetória como profissional e seu papel como coordenador de mudanças climáticas na Seclima. Eu acho que todo mundo deve te perguntar, André, amanhã vai chover? Não vai chover? Como é que é o negócio? Eu sei um pouco porque eu recebo os alertas do centro de gerenciamento, né? Então, até consigo responder um pouco. Já sabemos para quem perguntar, então. Mas obrigado, Lívio. Bom estar aqui com você também, Livi. Eu sou coordenador, né, como você mencionou. E na minha trajetória, minha formação é em Direito. Depois eu fiz um mestrado com bolsa do governo britânico em Londres para desenvolvimento, né, Direito e Desenvolvimento, e atuei muito tempo com defesa econômica, com análise microeconômica de mercados, o que me deu uma visão bastante transversal, né, do papel do setor privado e da regulação do Estado nos agentes econômicos para produzir, né, efeitos benéficos para toda a sociedade, né? A defesa econômica é a guardiã do bem-estar econômico da sociedade, né? E agora, depois de 2013, eu fiz uma migração com políticas públicas, então comecei a participar de movimentos e iniciativas de formação de lideranças para o fortalecimento do campo da sustentabilidade, né? Entendia-se que as empresas já estavam bastante avançadas nesse sentido, começando, né, como você mencionou aqui, a se preocupar, ter seus departamentos, ter iniciativas de ESG, mas a pauta no Congresso, principalmente, né, em outras esferas políticas, ainda estava muito longe dessa necessária consciência sobre a importância, né, do desenvolvimento sustentável, e agora cada vez mais a gente percebe do enfrentamento das mudanças climáticas. Sim. Então a minha porta de entrada com políticas públicas foi por aí, por formação de lideranças. Aí depois acabei fazendo um master no INSPER, em gestão pública, e acabei sendo convidado o ano passado para integrar a Prefeitura de São Paulo, e hoje estou lá coordenando a Secretaria de Mudanças Climáticas com o secretário Renato Nalini, que inclusive mandou o abraço, já esteve aqui com vocês, né, participando desse podcast com um tema tão relevante. Muitas pessoas bastante
importantes e referências, né, nos seus temas aqui já estiveram nessa mesa, e agradeço aqui o convite. Então, lá na Secretaria, a gente tem olhado sobre 2 aspectos, né, tanto as emissões como a adaptação da cidade para essa nova realidade. E você usou um termo bastante interessante, Lívio, sobre que estamos refém, né, dessa nova realidade. Só que a gente, no fundo, também é refém de nós mesmos, né, porque as mudanças climáticas, elas são causadas pelo aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Então, vou falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né, para ter um alinhamento inicial aqui principalmente do meu papel como Secretaria de Mudanças Climáticas, né, o que a gente faz. Então, esses gases são fundamentais para a vida na Terra, né? Gases como o gás carbônico, eles têm essa capacidade de reter o calor e permitir que a Terra tenha essa temperatura que favoreça a vida. Então, sem esses gases não haveria vida na Terra. Só que o que acontece a partir, principalmente da Revolução Industrial, né, e depois com a nova sociedade de consumo na década de 50, 60, é um aumento muito grande dessa concentração de gases na atmosfera. Então, se você vê o gráfico, né, de concentração de gás carbônico e outro gás de efeito estufa na atmosfera e o aumento da temperatura global, é uma ligação direta, né? Então, muitas pessoas ainda questionam, mas será que é realmente, né, a atividade humana que causa isso? Pessoas têm dúvida. Assim, a ciência não nega, é só olhar os gráficos, né? E então, só para abrir um parênteses, André, a partir da década de 50, além das emissões, há uma exponencialização do número de habitantes na Terra. Sim. Que se transformam 10, 15 anos depois como economicamente ativos, com consumidores exponenciais. Sim. O que acelera tudo isso, que é exatamente o que você está falando. Você tem toda a razão. E aí no gráfico você olha justamente como consequência do crescimento da população e do consumo, né? Há um crescimento das emissões, então você vê a concentração de gases na atmosfera e o aumento da temperatura. Então, principalmente, né, entre 60 e os anos 2000, você vai vendo esse aumento de concentração de gases da temperatura, e a partir de 2000, então, isso se intensifica de uma forma muito mais drástica. Isso se reflete na cidade também. A gente estava conversando antes aqui, né, na sala. A São Paulo era a terra da garoa, né? A gente está aqui no estúdio em São Paulo, e entre os anos 60 e 2000, a gente tinha aí por década 5 dias, em média, em 10 anos, né, na década, de chuvas torrenciais acima de 80 milímetros. Então era menos que 5 dias, né, a média. A partir dos anos 2000, nos últimos 20 e poucos anos, a gente teve uma média de 18 dias. Então, assim, a gente passou a ter eventos climáticos muito extremos, como a gente acabou de ver nessa sexta-feira passada, né, com uma chuva muito forte que atacou a cidade. E também vemos aumento da temperatura muito grande. Tínhamos um clima ameno, né, e a gente já percebeu que nas últimas décadas também houve um aumento da temperatura média de 2 graus. O que, se você pensar uma pessoa, né, se tem um aumento de 2 graus na sua temperatura corporal, é uma febre bastante grave já, né? E o planeta também está chegando nessa febre grave. O limite é a gente manter, né, o pacto global, com o Acordo de Paris, é manter a temperatura global aquecida no máximo 1,5. E aí eu costumo brincar que isso não é uma meta, né? Isso é um limite a partir do qual as consequências serão gravíssimas. Então, não é que a gente tem que tentar atingir essa meta. É assim, se a gente passar esse número, teremos eventos ainda muito mais graves, né? Então, na Secretaria, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, a gente tem uma série de políticas e estratégias, tanto para conter esse aumento de temperatura, como também para preparar a cidade para essa nova realidade do clima. Legal, muito bom. Então a gente tem aqui 2 experiências muito legais, né? E eu vou começar a detalhar um pouco mais com você, Livi. A CETESB foi pioneira no Brasil a normatizar a questão ambiental no país. Quais são hoje as principais atividades da companhia nessa questão? Conte pra gente.
Vamos lá. Bom, as atividades da CETESB são muito amplas, inúmeras nessa questão, porque, bom, acho que é uma das maiores agências ambientais da América Latina, acho que com certeza muito representativa no Brasil, né? A gente tem 56 anos já, a CETESB fez esse ano de trabalho, e acho que nosso maior valor está nos nossos especialistas, né? A gente tem pessoas que trabalham lá com assuntos muito específicos, e nós somos, na verdade, órgão executor, né, da Secretaria de Meio Ambiente, agora Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente. Então, nós somos delegados em muitos temas, qualidade da água, qualidade do ar, né, no licenciamento, a fazer algumas regulamentações. Acho que o principal papel da CETESB nessa frente de regulamentação, etc., é porque nós temos aí laboratórios, e nós temos experiências, nós temos capacidade de apresentar os dados, informar e fomentar as políticas públicas com nossa experiência, né? A gente, na qualidade do ar, o Estado tem a maior rede de monitoramento do Brasil, né? Então, você pode dizer como a gente vai regulamentar. Então, a CETESB traz esse fomento para as resoluções, etc., para demonstrar quais são os principais parâmetros a serem regulamentados, né? Como eles atingem a saúde, né? A CETESB tem esse papel. Então, a gente tem monitoramento da qualidade do ar. Quando a gente anda na cidade, tem o reloginho, né, da qualidade boa, ruim, você vê o verdinho, é um dado da CETESB. A gente fornece esse dado que aparece para o cidadão, né, e também serve para fazer políticas públicas que vão dizer... a gente hoje tem as bacias aéreas, né, que foram definidas com base no monitoramento da CETESB, onde a qualidade do ar tem melhor e pior qualidade, de qual parâmetro ele tem, é material particulado, qual é o tipo de parâmetro, e como as atividades que são licenciadas, qual o regramento que elas devem seguir. Então, dependendo de onde a atividade está, e na bacia, o que ela gera, ela tem que ter um maior ou menor controle de poluição, filtros nas suas emissões. Então, a CETESB tem muito esse papel. Qualidade do ar, também faz o monitoramento da qualidade da água, água superficial, monitoramento dos mananciais, monitoramento dos principais rios do estado. A gente também faz monitoramento da balneabilidade das praias. Então, quando a gente vai para a praia, tem a bandeirinha lá, a CETESB faz esse monitoramento. A gente tem todo o estudo das áreas contaminadas do Estado de São Paulo, que também tem um painel. Então, a gente faz o licenciamento com base em todas essas informações que a gente tem, análise dos dados do Estado. A gente faz o licenciamento, acho que um dos principais papéis da CETESB também é fazer o licenciamento das atividades que têm potencial impacto ambiental ou que são fontes de poluição, né? Então, a gente consegue entender a dinâmica do Estado, fornecer as informações, melhores informações de qualidade, equipe especializada, estudos de longos anos, né? Então, essas estatísticas que a gente tem de dados de melhoria, qual é a relação entre a qualidade dos rios, né, e as alterações climáticas, são dados que a CETESB consegue fornecer para que sejam feitas as melhores decisões em política pública e as regulamentações necessárias. E a gente também usar dessas regulamentações que a gente tanto propicia e contribui, quanto a gente também detalha, né, a partir das nossas decisões de diretoria, fazer o nosso licenciamento das atividades do Estado de São Paulo, né? Então, acho que esses são os principais papéis que a CETESB tem hoje com a sociedade. Levar dados, informação de qualidade, especializadas, né? Dados concretos. Acho que cada vez mais a gente percebe que tanto para política pública, para você fazer essa regulamentação, não só no Estado de São Paulo, como no Brasil, mas também para a sociedade em geral, essa informação. Então, sustentabilidade, qual seria o papel, um dos pontos que a gente mapeou de importante a CETESB pode contribuir para a sustentabilidade informação. O que é sustentabilidade? E o que de fato é sustentabilidade? Isso que está sendo dito por uma empresa ou em alguns discursos, eles de fato contribuem para a sustentabilidade? Isso de fato é relevante para o Estado de São Paulo? Quais são os pontos importantes para o Estado de São Paulo, né? Então, a gente enxerga isso como um dos principais papéis da CETESB. Bacana, né? Então, a CETESB tem um papel
incrível, né, nessa discussão. E uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. No Brasil, outros estados têm também uma representação, uma empresa tipo CETESB? Porque ela, como pioneira, ela deve ter feito vários filhotes por aí, né? Com certeza, eu acho que a gente vê a evolução dessa temática. Acho que, como a gente comentou, começando ali por Cubatão, é um estado muito industrializado, com muitas fontes de poluição, então surgiu aqui essa necessidade. Áreas contaminadas também é uma temática muito desenvolvida no estado de São Paulo, e muito do que a gente aplica aqui ele acaba se multiplicando para o resto do país, né? Em alguns outros estados a gente tem outras situações que são mais críticas para essas regiões, monitoramento de supressão de vegetação via satélite, que são outras preocupações que outros estados têm, que talvez eles sejam um pouco mais desenvolvidos até que o estado de São Paulo. Barragens, né? Como lá no Barragens em Minas Gerais, mas os órgãos eles têm evoluído muito. Acho que Minas Gerais é um dos casos, né? A gente também fala um pouco sobre a tecnologia, a informatização das informações. Minas Gerais é um estado que a gente tem tido bastante contato para falar sobre essas questões de digitalização dos processos, acesso à informação. Então, eu citaria assim, Minas Gerais, a gente tem tido bastante contato com o estado do Rio de Janeiro também para falar até sobre as informações de mudanças climáticas, a recepção de dados, né, de gases, de emissões de gás de efeito estufa das empresas, que tem sido um desafio que a gente tem passado, que a gente tem trocado bastante com os estados, um deles o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que é uma troca de experiências, né? Sim. A gente tem muita experiência naquilo que afetou o nosso estado e que é um estado economicamente forte e muito industrializado, e, por outro lado, em algumas outras tecnologias ou outros tipos de legislação e regulamentação, a gente tem troca com os outros estados que também podem contribuir bastante. Muito bom, muito legal. André, nos conte também um pouco sobre a Secretaria Executiva. Você já deu um rápido overview, mas vamos detalhar, né? Sim. Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, e como ela é estruturada e as principais atividades que executa. Ótimo, Lívio. Bom, primeiro queria comentar aqui a fala da Liv, né? É muito bom estar ao lado dela, porque a gente não faz política pública sem dados, né? Então, esse trabalho da CETESB é um trabalho muito fundamental, muito relevante. Assim como a gente olha para as emissões, a gente olha para os padrões climáticos, a gente precisa dessas informações para traçar as nossas estratégias. E aí, a Seclima, né, que é como a gente apelida a nossa secretaria, ela foi criada em 2021 justamente para fazer o monitoramento, o acompanhamento da implementação do Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo. Então, entre 2018 e 2020, foi uma extensa elaboração, né, do Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo, com um amplo diagnóstico, tanto com relação às principais fontes de emissões de gases da cidade, para que a cidade, então, tenha estratégias para diminuir essas emissões e contribuir também para o controle, né, do aquecimento global, essa limitação aí que eu mencionei anteriormente de manter num 1,5 grau só o aquecimento global. Então, para isso, a gente precisa diminuir os gases que a gente solta na atmosfera. E, por outro lado, preparar a cidade. Então, entender quais são os principais riscos climáticos da cidade. Então, quando esse plano é institucionalizado em 2021, conjuntamente é criada a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas dentro da estrutura da Secretaria de Governo da cidade de São Paulo, que foi uma estratégia inovadora, e falando em termos de Brasil, né, de outras cidades, porque não é uma secretaria não é um tema que foi legado apenas ao meio ambiente, é uma secretaria do verde, mas foi uma secretaria criada justamente na Secretaria de Governo, que é a que cuida de toda a coordenação de políticas públicas e coordenação do orçamento, para que a gente tenha essa capacidade de articulação. O nosso principal papel, a gente é uma secretaria meio, que tem que dialogar com todos os órgãos municipais e com a sociedade como um todo, para a implementação desse plano. E aí, em termos de mitigação, a gente fez uma avaliação das emissões
e de adaptação, como eu disse, dos riscos climáticos, né? Então, a gente tem no plano 43 ações de enfrentamento das mudanças climáticas, com praticamente todos os departamentos da prefeitura envolvidos. E diretamente a gente ainda coordena a OIDA, que é a Operação Integrada em Defesa das Águas, em parceria com o Estado de São Paulo, que é uma operação para conter a degradação dos mananciais, então as fontes de águas da cidade, né? Em vista das mudanças de padrão, de aumento de secas, de estiagens mais prolongadas. Esse é o maior risco climático da cidade, da gente ter menor disponibilidade de água. Sim. E por isso também, novamente, tão importante o trabalho da CETESB, né, de medir qualidade de água, medir a disponibilidade das águas para que a gente tenha dados para fazer política pública. A gente também tem o comitê de acompanhamento da mudança da frota de cidade para alternativas mais limpas. Então, a gente tem algumas obrigações legais, por exemplo, transporte por ônibus, né, transporte coletivo de passageiros. Temos obrigações relativas à frota dos caminhões de coleta de lixo e algumas frotas específicas para as quais a gente tem metas de redução dessas emissões também. E aí a gente está falando não só das emissões que causam aquecimento global, mas também da saúde das pessoas, né? O transporte hoje, ele é o principal fonte de poluentes da cidade que causam sérios danos à saúde das pessoas, que associado ao aumento da temperatura, né, que a cidade vem passando por esse aumento, contribui ainda mais para o aumento de riscos como doenças cardíacas, respiratórias, etc. Né? Então, a gente tem esse trabalho multissetorial, né? E olhando também para a justiça climática. Hoje, cada vez mais, a gente não pode pensar numa estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, como o SG, né? Tem o S do social, o mesmo para as mudanças para as estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas. Cada vez mais a gente tem olhado para como incluir as pessoas que vão sofrer mais com essas mudanças, que são as mais vulneráveis, né? Que têm maior dificuldade, menos apoio de sistema de saúde, de educação, etc. Moram em áreas periféricas mais suscetíveis a esses eventos. Então, é preciso uma estratégia também que olhe de forma diferenciada para essas pessoas. Muito bom, muito legal. Eu faço parte do conselho, né, da Seclima, e a gente vai acompanhando a par e passo tudo o que você está falando. Muito bom, André. E São Paulo sobe a régua, né? Passa a ter uma dimensão de informações, de propriedade, de conteúdo diferente das outras cidades do Brasil. Né? Pela dimensão da cidade, né, a gente tem esse papel de liderança, né? O que a gente faz aqui é replicado, a gente vê que é replicado. Então, cada vez mais a gente precisa se preocupar ainda mais por esse papel, né, de liderança nessa agenda. Muito bom, muito legal. Liv, a CETESB já desenvolveu seu sistema de compliance e integridade? Agora falando para dentro, né, da empresa. E a matriz de materialidade como base para o planejamento interno das práticas sustentáveis já é uma metodologia aplicada? A gente tem uma política de compliance na companhia já há alguns anos, e esse ano a gente fez uma revisão do nosso Código de Conduta e Integridade, pontuando alguns dados que a gente avaliou que precisavam ser atualizados, porque eu acho que é um documento que deve ter uma melhoria contínua ali também, né? E a gente começou um mapeamento com uma empresa de consultoria para mapear todos os riscos em cada setor da companhia. Então, a gente está indo com base nessas principais riscos apontados de integridade. A gente vai lá em cada setor. Então, a gente começou ano passado. E como a gente está indo bem ao detalhe dos processos, então dentro de cada setor, dentro daqueles processos, quais são os principais pontos de risco relacionados à compliance e integridade na companhia. A gente ainda continua fazendo esse mapeamento, né? E esse ano a gente revisou em junho esse Código de Conduta e Integridade, e a gente está fazendo esse mês, começando nesse mês, terminando no mês que vem, as nossas capacitações obrigatórias para a companhia, diferenciando, né, os cargos de dirigentes e gerentes e a companhia em geral,
na questão de integridade, né? Então, acho que é um assunto que a gente tem fortalecido na empresa, né? Buscado tanto criar as políticas e revisar aquilo que os regramentos internos, né? Aquilo que regra, como também capacitar e orientar, que acho que é o principal, né? Você disseminar esse conhecimento de forma acessível e prática para que todo mundo entenda, né? E incutir ele na cultura. Então, a gente tem feito também uma capacitação gerencial, que a gente entende que a gente fechou agora esse ano um curso específico para capacitar as nossas lideranças. Então, são 120 horas de curso e a gente vai conseguir, dentro dessas capacitações, incluir bastante o tema, tanto de sustentabilidade, que a gente quis incluir, que é inovador ali para a gente, né? Quanto esse de integridade e compliance na companhia. Bacana. Quando a gente pega a percepção ESG, né? É fácil observar que o D da governança é o ponto central de toda essa transformação, né? Porque sobre o guarda-chuva da governança estão os procedimentos, os controles, o mapa de risco, os indicadores, as metas, a planificação toda, a auditoria, o compliance. Isso é que dá a robustez e a musculatura para a organização poder disseminar as demais práticas, né? Perfeito. E a governança é fundamental que esteja bem definida, documentada, viabilizada. Muito legal. Muito e bom. Sobre a materialidade, né? A gente, quando criou o Departamento de Sustentabilidade no passado, a gente começou um trabalho junto à Fundação Vanzolini, que está nos apoiando numa consultoria para fazer esse levantamento fazer o nosso plano de sustentabilidade corporativo, né? Que começou com um levantamento dos principais benchmarking, né? Assim, a gente busca outras empresas que têm atividades similares com a CETESB no Brasil e no mundo, como elas tratam o tema de sustentabilidade. E aí a gente fez, também está trabalhando na nossa matriz de materialidade, a gente fez uma pesquisa com as nossas principais partes interessadas, a gente incluiu todos os usuários dos nossos serviços da CETESB, os empreendedores, as associações setoriais, a universidade. Então, a gente terminou as ONGs, né, e o próprio governo, prefeituras fizeram parte da nossa pesquisa, e os funcionários da CETESB também foram parte do nosso público-alvo na pesquisa, que teve mais de 800 respostas, foi muito bem sucedido, né, com o apoio da consultoria. E a gente está terminando agora de fazer exatamente esse mapeamento do que é relevante, o que é importante e material para a CETESB, tanto para o nosso trabalho internamente, quanto para aqueles que enxergam... Percebido pelas partes interessadas. Percebidos pelas partes interessadas. E a gente está finalizando isso nesse ano para ter, no final desse ano, o nosso plano de sustentabilidade corporativo. Muito bom, muito bom. Ótimo. André, a questão da sustentabilidade é transversal em qualquer cenário organizacional. No caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, como vocês dialogam com as demais secretarias, né? Elas já estão sensíveis a essa causa, a essa percepção? Porque não tem jeito, né? Você tem que falar com todo mundo. Você tem toda a razão, Lívia, é um trabalho contínuo, né? Essa sensibilização. Sim. Essa transversalidade, ela se dá, a gente costuma dizer que a ação climática ela é multinível, tanto na questão horizontal como vertical. Então, vertical seria com outros entes, né, da federação, por exemplo, com o Estado, com o governo federal. Existem medidas para mitigação dos gases de efeito estufa que estão além do nosso alcance, né? Por exemplo, a matriz energética do Brasil é interligada, então a gente tem pouca influência sobre as fontes de energia que a cidade usa, né? Então isso precisa de uma interação com o governo federal, com o Estado, para toda uma política energética do Estado bastante robusta e construída. E também, como você mencionou, uma transversalidade horizontal, né? E como eu havia mencionado no início, a gente está estrategicamente dentro da Secretaria de Governo justamente para promover essa integração. Então, o nosso mapa de ação, né, a nossa estratégia, ela é baseada no Plano de Ação Climática da cidade, que ali existem diversas ações que são de competência de diversos órgãos, diversos departamentos e secretarias.
Para a gente fazer essa coordenação, a gente criou um grupo de trabalho intersecretarial, né, para fazer o monitoramento do plano de ação climática e do avanço das ações da prefeitura. Então, existe esse lado técnico, né, do enfrentamento, da estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, no qual a gente faz anualmente um relatório junto com as secretarias para entender o que avançou, o que não avançou, por que não avançou, e para a gente garantir que as metas ali do plano de ação climática sejam cumpridas. A gente tem indicadores e metas para a gente ter um controle, né, e conseguir fazer essa articulação e esse fomento para que essa política seja de fato implementada. Bacana. Além disso, a gente tem um lado político, né, como uma secretaria, um órgão político dentro da cidade de São Paulo, tem todo um papel, né, de articulação do próprio secretário com os demais secretários para que essa visão seja implementada nas demais secretarias, tenham liderança, né, seus líderes tenham essa consciência e façam a liderança conjunta dessa agenda. E mesmo no nível técnico, a gente também tem um papel de conscientização, né, com os pares, de fazer cursos, seminários, trazer a importância dessa agenda para os cidadãos como um todo e para a cidade, né? Então, a gente realiza diversos seminários, a gente tem os comitês, como você mencionou, o comitê consultivo, existem tanto representantes da sociedade como da própria prefeitura participando desses comitês para ter uma grande integração. A gente engaja também bastante as outras ações da prefeitura que se ligam diretamente ao tema. Então, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem o programa Ambientes Verdes e Saudáveis, nos quais os agentes de saúde das unidades básicas de saúde, né, são agentes de promoção ambiental, fazem esse contato na ponta com o cidadão, a partir da perspectiva da saúde. Então, esse é um exemplo de como a gente se engaja, a gente articula com esse programa, né, para que a conscientização também chegue à população com uma forma de educação ambiental. Bacana. Muito, muito bom, muito bem. Livi, a CETESB já definiu seu inventário de emissões de gases de efeito estufa? Já estruturou os indicadores e metas de redução? Vocês já chegaram nesse nível, né? Estamos trabalhando para isso, né? E temos que, né? Se a gente vai... É aquilo que você estava falando, médio, né? dos outros, né? Isso, se a gente vai cobrar tanto assim, então, sustentabilidade, se a gente quer fomentar, a gente tem que fazer também, né? Verdade. Então, a gente começou a fazer o nosso inventário pela sede, né? Então, a gente tem ali o inventário da nossa sede e a gente passou, a partir do ano passado, a incluir as nossas 46 agências que a gente tem distribuídas no estado de São Paulo, né? No interior e litoral. Então, a gente começou a mapear nossas emissões. Quando a gente começou a fazer o nosso mapeamento de sustentabilidade, inclusive, a gente tem uma curiosidade que as consultoras ela tem muito essa experiência em fazer sustentabilidade para empresas, né? E a CETESB ela é uma empresa muito particular. Então, a gente tem a nossa matriz de materialidade, que é aquilo que a gente impacta com a nossa operação, e tem aquilo que a gente influencia o Estado com a nossa operação, né? Então, a gente falou que no nosso, e de fato a nossa pesquisa teve uma dupla pesquisa, que a gente falou assim, a materialidade daquilo que a gente tem na nossa operação e aquilo que a gente impacta. Então, você tinha que responder nas perguntas, né? Como você vê o impacto da operação da CETESB, das nossas emissões, dos nossos serviços, da empregabilidade dentro da nossa empresa, e como você vê isso que a gente influenciando no Estado. Então, hoje, para a gente lançou no ano passado, na COP, o painel de emissões de gases de efeito estufa do estado de São Paulo por setor. Então, você vai lá e você consegue compreender, desde 2012 até 2023, como foram as emissões de cada setor no estado de São Paulo, conforme o reporte que eles fazem para a CETESB, né? E esse é um dado que a CETESB fornece. E é uma forma como a importância da CETESB quanto a emissões de gases de efeito estufa, não aquelas que a gente emite na nossa operação, mas sim aos dados que a gente fornece para esse planejamento
daquilo que a gente recepciona de dados. Então, a gente percebe que dentro das emissões, a gente está fazendo nossa lição de casa, a gente está fazendo nosso inventário de escopo 1 e 2, da sede e das agências. E a gente, dentro disso, a gente está fazendo... a gente já tem, desde o decreto de 2013 do Estado, o uso apenas de etanol, né, como combustível. Então, a nossa frota tem uma baixa emissão, perto do que é o nosso principal emissor, assim, baixo de escritório ar-condicionado, né? Então, nossas operações não geram muitas emissões. Mas, por outro lado, o nosso serviço gera informações e gera, né, um impacto muito grande para as atividades no Estado de São Paulo com aquilo que a gente pode regulamentar, proporcionar de informações. Então, a gente tem, no escopo 2, nas nossas operações, desde 2018, a gente tem feito redução do consumo energético e geração própria por painéis solares fotovoltaicos. Então, se você for lá na nossa sede, você vai ver, você consegue ver por imagem de satélite, né, os nossos painéis. A gente inaugurou no ano passado o painel de São Bernardo. Ele é equivalente à geração de lá, ele compensa os nossos consumos energéticos das nossas 19 estações telemétricas de monitoramento automático que consomem energia, né? E a gente também gera energia lá em São Bernardo para suprir basicamente 158 residências, estimadamente, né? Então, a CETESB tem feito diversas ações buscando reduzir as suas emissões, mas a gente ainda não tem metas específicas traçadas, que com esse plano nosso de sustentabilidade atual, a gente provavelmente vai começar a ter as nossas metas de emissões. Porém, a gente percebeu que nossas metas mais importantes e mais materiais talvez não sejam contabilizar as nossas emissões, e sim como é que a gente vai influenciar o resto das emissões no estado de São Paulo. Mas é um exercício bom, exatamente para trazer todas essas conclusões e reflexões. Exatamente. Isso, se pondo a mão na massa, você consegue identificar o potencial até de multiplicar isso em todas as áreas de atuação. Isso. Muito legal. E esse feedback de todas as partes interessadas tem sido muito importante e interessante. A gente abriu uma pesquisa pública para a sociedade em geral, né? E também para as universidades. Isso nos trouxe bastante feedback para entender qual é o papel da CETESB mesmo perante a sociedade, né? Muito bom. André, isso aqui é pontual. A Seclima já tem um mapa de riscos climáticos para a cidade de São Paulo? Esse mapa é atualizado? Como é que funciona? Conta pra gente. Temos sim, Lívio. A informação é fundamental, né? Então, assim como a CETESB faz, as empresas devem fazer o seu inventário de gases, né? Para entender como podem contribuir aí para o enfrentamento, né? Para a diminuição dessas emissões. É uma missão planetária de todos nós. E a Secretaria, quando fez o plano, fez tanto o inventário de emissões da cidade como o mapeamento dos riscos da cidade de São Paulo. Os principais riscos são 3, né? São os riscos de chuvas e inundações, riscos de secas meteorológicas e, consequentemente, seca hídrica, né? De disponibilidade de água, e o risco de ondas de calor. Esse diagnóstico foi feito, como eu disse, entre 2018 e 2020, e agora a gente está justamente na revisão do plano, que deve ser concluído no ano que vem, para mapear tanto outros riscos que não tenham sido incluídos, como aprofundar mais ainda o inventário de emissões da cidade de São Paulo. Então, a questão de chuvas e inundações, acho que é o que a cidade está melhor preparada, Lívio. Foram, ao longo de anos, né, e várias gestões, grandes investimentos em obras de drenagem, contenção de deslizamentos e etc. Os próprios piscinões devem entrar aí, né? Claro. Os piscinões são uma medida muito importante para segurar a água quando tem aquela chuva forte, e depois faz a liberação para o sistema de uma forma mais devagar, evitando as inundações, né? Entre 22 e 23 foram investidos mais de 4 bilhões e meio pela prefeitura nessas obras de drenagem. Então, a cidade, né, é uma cidade que foi construída em cima de rios e vales, né? Então, historicamente, é um problema da cidade, e por bem, né,
por haver essa percepção muito forte há muito tempo esse investimento. Então, eu acho que aí é onde a cidade está melhor preparada. É claro, ainda tem muito a ser feito, principalmente pela intensificação desses eventos, né? A questão de ondas de calor, a ciência mostra, né, que principalmente a arborização, a natureza ajuda muito, né, se não resolve totalmente esse problema. A vegetação ela é muito importante para o controle do microclima local. Existem estudos, por exemplo, na cidade de Tóquio, que a construção de infraestrutura verde, né, como praças, telhados verdes, etc., chegam a diminuir em 10 graus a temperatura de uma localidade ali que sofre com uma ilha de calor, né? Além da onda de calor que afeta toda a cidade como um todo, essa onda ela é sentida de forma diferente em cada território, né? Em cada quarteirão, em cada bairro. Pelas condições locais, ela pode ser muito mais intensa, que é o que a gente chama de ilhas de calor. Então, isso tem tem influência direta na saúde das pessoas, né? Por isso que é tão importante ter medidas de controle desse calor. E aí é principalmente vegetação. A cidade de São Paulo hoje tem 50% do seu território coberto por vegetação, que é um índice muito bom, mas muito mal distribuído, né? Então aí de novo a justiça climática. Quando a gente olha os distritos menos desenvolvidos, mais vulneráveis, são os que também têm menor cobertura arbórea, né? E maior índice de ilhas de calor. Então a prefeitura hoje está trabalhando justamente no mapeamento da temperatura da cidade, mapeando essas ilhas de calor para traçar uma estratégia e realizar estudos, né, junto com a academia, com entidades da sociedade civil, para entender os efeitos do calor na saúde e qual é a melhor forma de enfrentar isso com o uso de vegetação e infraestrutura verde. E a questão das secas, né, como eu falei, é o maior risco da cidade. As regiões de mananciais da cidade estão em situação bastante crítica. A gente tem feito bastante esforços, né, para o combate à degradação desses ambientes. Muita invasão. Muita invasão, o crime organizado envolvido, né, fazendo loteamento irregular, vendendo para pessoas desavisadas que já estão numa situação de vulnerabilidade que acaba sendo ainda mais acirrada, né, com a compra desavisada desses lotes. E aí a gente tem tanto essa estratégia de monitoramento, fiscalização, já com uso de tecnologia, de drones, sobrevoos e uma ação firme aí junto com as subprefeituras para haver a destruição dessa ocupação, né, antes que essas casas sejam habitadas, e aí evitar uma maior degradação, como também de preservação e recuperação, né, das áreas que já foram degradadas, parcerias com a academia também, com organizações do terceiro setor, para fazer essa cobertura vegetal. E é fundamental, Lívio, que essa guerra, né, contra o crime organizado e contra a ocupação territorial desorganizada, ela precisa passar por uma estratégia integrada, né, incluindo as pessoas, dando trabalho, valorizando essas áreas verdes, né? A gente não vai conseguir vencer essa guerra se a gente não tiver uma conscientização da população da importância dessas nascentes, desses mananciais para a própria vida delas, para a disponibilidade de água, né? A água é vida. Então, a gente tem feito um trabalho grande de educação e envolvendo, né? Quando você cria parques, áreas de lazer, que as pessoas valorizam aquela área, você acaba trazendo a comunidade para junto da prefeitura nessas estratégias de enfrentamento dessa degradação ambiental. Muito bom, muito bom. É um grande desafio mesmo, né? Livi, a CETESB emite relatório de sustentabilidade modelo GRI. Se sim, qual é o impacto junto aos stakeholders? Vocês já estão
nesse movimento? Não, a gente ainda não emite. A gente emite o nosso relatório de administração e sustentabilidade de forma conjunta atualmente, né? A gente até começou essa consultoria para fazer um plano e também possivelmente fazer a emissão de um relatório apartado, né? Quando a gente tiver já nossos indicadores que a gente vai selecionar para monitorar de sustentabilidade na nossa operação ali na companhia. E, de toda forma, a gente está avaliando qual é o melhor modelo, considerando que a CETESB tem uma natureza muito específica de atuação, né? A gente tem avaliado todos os frameworks, GRI, SASB e outros frameworks, para ver se a gente vai, eventualmente, seguir algum framework que se adeque mais a nossas especificidades, a nossa realidade, as nossas materialidades, né? Ou se a gente vai acabar selecionando um formato específico para a nossa empresa com aquilo que, de fato, tem, porque nós não somos uma empresa assim listada que tem as mesmas... Mas porque esse modelo de relatório, ele exige muitas vezes comparabilidade, né? Isso. Se você não tem com quem se comparar, como é que é? Isso, então, isso está muito bem pensado. A gente se entendeu numa realidade muito específica quando a gente começou a fazer nosso benchmarking, né? E buscar com os organismos internacionais similares, a CETESB, como eles fazem, né? Então a gente tem... Possivelmente a gente vai trazer nesse primeiro momento alguma coisa que vai ser, acho que um tanto inovadora assim, em organismos ambientais e coisas específicas baseadas na nossa materialidade, com nossos indicadores, para a gente trazer o que vai conter lá no nosso relatório inicialmente, né? Mas quem sabe com o tempo a gente evolui para algum framework que a gente entenda que se adeque à realidade da CETESB. Bacana, muito. Esse é o nosso momento. Né? Está sendo uma construção coletiva com a sociedade, está sendo muito interessante. A gente tem tido muita contribuição, a gente tem feito diversas conversas com as organizações, as associações setoriais, para trazer feedback para a gente mesmo. A gente está num momento muito aberto da companhia, né, de construir conjuntamente, né? Então, a gente tem buscado experiências internacionais, está sendo uma experiência muito rica para a gente. Muito bom, muito legal. André, objetivamente, nossa pergunta. A Seclima dialoga com cientistas e especialistas no Brasil que conhecem o tema mudanças climáticas? Tem também relacionamento com outras organizações internacionais? Temos sim, Lívio. E é fundamental, né, esse contato com a sociedade, tanto com a academia como com organizações da sociedade civil. Atualmente, nos nossos comitês, né, a gente tem oficialmente a USP e a Unesp com representação. Né, a gente tem o Comitê de Mudança do Clima e Economia para promover ações, né, para trazer informações da sociedade. Temos também representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da Fiesp, Sindicato dos Engenheiros, CREA, outras organizações como o Instituto AR e CCT, que trabalham com a temática. A gente tem um diálogo constante também com especialistas. Por exemplo, hoje a gente está em contato com o Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, que é uma grande referência nacional sobre clima e saúde, né? Então, a gente deve aplicar para um projeto da FAPESP para o ano que vem, para fazer um projeto de estudo justamente de calor urbano, ilhas de calor, natureza e efeitos na saúde. Né? Isso não pôde sair esse ano por questão de restrições eleitorais, mas vamos batalhar para conseguir o ano que vem. E dentro desse programa da FAPESP, né, que é a parceria para políticas públicas aplicadas, né, com o setor público, temos já em andamento o projeto Território das Águas com a Universidade Federal do ABC, para estudos de categorização dos mananciais e desenvolvimento de estratégias específicas para a preservação dos mananciais da cidade e contribui aí para a disponibilidade de água para a população. Estamos em contato, por exemplo, também com a Unifesp para fazer a revisão do nosso plano de ação climática e também para um plano de educação ambiental, né? Foi muito importante. A Unifesp já participou da elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental, que já foi concluído, e agora estamos avançando aí nessa conversa. E com organismos internacionais também são parceiros muito importantes, muito relevantes, né? O nosso Plano de Ação Climática foi elaborado
junto com o C40, que é uma das principais organizações mundiais, é a constituinte da COP para tratar de temas de cidade, né? E hoje uma grande parceira da cidade de São Paulo. Financiou junto com o governo britânico o nosso plano de ação climática. Hoje a gente já tem 2 programas que eles chamam de aceleradores, junto com o C40, então a cidade se comprometendo com metas. Um é o acelerador de natureza urbana, que está sendo tocado pela Secretaria do Verde, e outro é o acelerador de segurança hídrica para questão de córregos e também, de novo, disponibilidade de água, que está sendo tocada pela Secretaria de Projetos Prioritários da Prefeitura dentro da Secretaria de Governo. Então, esse acelerador, por exemplo, já permitiu que a gente aplicasse também para um projeto de educação ambiental nas áreas de mananciais para a conscientização da população. Né? Então, são diversos organismos que são parceiros, tanto em termos de trazer informação, trazer conhecimento para a prefeitura, trazer o que está sendo discutido no mundo, que é de mais avançado em termos de enfrentamento das mudanças climáticas, como também para financiamento direto mesmo, né? E de preferência financiamento a fundo perdido, que contribui bastante para que a cidade atinja suas metas, né? Dá um reforço aí no caixa e no orçamento da cidade. Muito bem, muito bem. Você vê, a gente vai conversando, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio. Muito bacana, Passa voando, né? Todas as informações que vocês passaram. E agora cada um tem um minutinho aí para um recado final. Vou começar com a Livi Nakashima Costa. Por favor, Livi. Obrigada, acho que foi muito rica aqui a nossa conversa. Prazerzão estar falando desse tema importante com pessoas muito envolvidas na temática. Acho que você trouxe aí no começo a importância do poder público e a influência que ele tem, e eu acho que sim, realmente, né, o poder público tem esse poder e influência, mas com certeza esse movimento também vem de quem cobra o poder público, né, e vem das pessoas que estão envolvidas com esse tema, que acreditam nessas mudanças, que estão aí desde o Rio+20 nessa trazendo essa pauta, e hoje a gente tem a alegria de ter essas discussões, e você falou, né, o podcast ele tem bastante ouvintes, tem bastante visibilidade, a gente tem muita gente envolvida e interessada, acho que são esses movimentos, a conscientização, essas discussões que vão trazer as mudanças que a gente precisa, né? São quem é envolvido, quem compartilha, quem discute, quem não se conforma, quem cobra, né, quem quer transformar, né? Então acho que obrigada por esse momento, acho que estamos juntos nessa missão, e vamos continuar levantando essa bandeira aí, que é tão importante. Muito bom, muito bem. André Previato. Lívia, o desafio é enorme, né? E além do poder público, né, ele realmente precisa estar muito bem estruturado. Aqui eu trouxe o exemplo da Secretaria, a Livi trouxe o exemplo da CETESB, né? A gente precisa ter essa ação de regulamentação, de indução do setor privado, e essa participação do setor privado e da população como um todo é fundamental. A população precisa estar consciente, precisa fazer a sua parte, né, Lívio? As empresas precisam mudar radicalmente as suas práticas, inserindo a questão climática nos seus processos decisórios e também no seu planejamento, né? A realidade climática é a outra, elas precisam se preparar, isso vai afetar a forma como os serviços são prestados, os produtos são consumidos, e as empresas precisam olhar para isso. E, acima de tudo, também contribuir com o poder público, né? A sociedade civil, as empresas têm uma capacidade de inovação, de gerar novas soluções que são fundamentais para a sociedade como um todo e para o setor público também conseguir dar conta dos desafios que existem. Então, a nossa secretaria está à disposição de todos para irem lá ter uma conversa, propor medidas. A gente tem grandes fóruns de discussão. Então, essa é uma conversa que precisa ser continuada e ter o apoio e a participação de todos e de todas. Muito bom, meninos. Nós lançamos no último Fórum de Sustentabilidade um movimento pela sustentabilidade, que é, na verdade, um apontamento, né? Um grito de alerta para a própria sociedade, porque a sociedade é que tem
que abraçar a causa. E a sociedade é cada um de nós, é cada um que não está nos acompanhando. E é um olhar para aquele que está realmente interessado em fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte e com isso contribuir para que a gente tenha um ambiente melhor, um bem-estar melhor para a sociedade, para a população, porque os indicadores que virão são extremamente agressivos e a gente vai ter que minimizar isso com boas práticas, né? Até se eu puder fazer um adendo, eu acredito muito nessa liderança, nesse movimento, né? Nessas pequenas ou maiores ações coletivas que trazem. Eu penso que as pessoas que passam por essas situações transformadoras, seja, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, atualmente no Rio Grande do Sul, que tem o dia a dia delas impactado, seja na sua empresa, na sua comunidade, elas se tornam disseminadores da importância dessa discussão, né? Então, somos todos responsáveis, né? É verdade. E todas nessas experiências e desses movimentos é que virá a transformação que a gente precisa. É isso. Muito bom. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Agradecimento especial à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, Wander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Sindiprestem e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, muito gostoso essa conversa aqui dos nossos diálogos, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com apoio do Sindipreste, do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC e do Senan. Até o próximo episódio.